O que é o Livro de Enoque? O Livro de Enoque é uma obra apocalíptica judaica escrita entre os séculos 3 a.C. e 1 depois de Cristo, provavelmente por autores diversos, sendo atribuída a Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão, mencionado em Gênesis 5, versículo 24, como aquele que andou com Deus e foi levado por ele. Foi preservado na íntegra apenas em Ge'ez, a antiga língua da Etiópia, onde é considerado canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope. Fragmentos foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, o que confirma sua alta influência no judaísmo do Segundo Templo e até em conceitos do cristianismo primitivo. Inclusive, o próprio livro de Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15, o cita textualmente. Por que ele foi excluído da Bíblia? Apesar de ser amplamente lido nos primeiros séculos, o livro de Enoque foi rejeitado pela tradição judaica rabínica e pela maioria das igrejas cristãs. As principais razões incluem: traz descrições sobre os anjos, o que poderia ser interpretado como incentivo à sua veneração. Descreve eventos e personagens sobrenaturais com teor quase mitológico, como os nefilins, os vigilantes e visões cósmicas do inferno e do céu. Apresenta cosmologia incompatível com a visão mais racional ou alegórica dos autores canônicos. E, principalmente, ele denuncia o abuso de poder espiritual e científico, algo que, paradoxalmente, ainda incomoda os sistemas de poder até hoje. O livro de Enoque é dividido em 5 seções principais, cada uma com um foco temático distinto, que revela diferentes aspectos da cosmologia, teologia e profecia atribuídas a Enoque. A primeira parte, conhecida como Livro dos Vigilantes, abrange os capítulos de 1 a 36 e descreve a queda dos anjos, seres celestiais chamados vigilantes, que descem à Terra, se unem a mulheres humanas e geram uma raça de gigantes. Essa união corrompe a criação e a Terra passa a sofrer as consequências dessa transgressão celestial. A segunda seção, chamada Livro das Parábolas, vai dos capítulos 37 a 71 e contém visões proféticas sobre o juízo final, a recompensa dos justos e a destruição dos ímpios. É nessa parte que surge a figura do Filho do Homem, um ser celestial que exercerá justiça sobre todas as nações, um conceito que muitos estudiosos veem como precursor da ideia messiânica no cristianismo. A terceira parte é o livro astronômico, também chamado de Livro dos Luminares Celestes, que ocupa os capítulos de 72 a 82. Esse trecho apresenta uma cosmologia detalhada, com explicações sobre o movimento do Sol, da Lua, dos ventos e das estações. Trata-se de um calendário sagrado, baseado em um sistema solar-lunar, que visa restaurar o tempo correto determinado por Deus e que teria sido corrompido após a queda dos vigilantes. A quarta seção é o Livro dos Sonhos, que corresponde aos capítulos de 83 a 90. Nesse segmento, Enoque relata visões simbólicas que representam a história de Israel, desde Adão até o fim dos tempos, por meio de imagens de animais e eventos grandiosos. Essa parte é muitas vezes interpretada como uma alegoria profética dos acontecimentos históricos e escatológicos do povo hebreu. Por fim, a quinta e última parte é a Epístola de Enoque, que compreende os capítulos de 91 a 108. Essa seção reúne exortações morais, alertas sobre o destino final das almas, tanto dos justos quanto dos pecadores, e uma sabedoria apocalíptica que serve como testamento espiritual de Enoque aos seus filhos e às futuras gerações. Capítulos 1 a 5. O julgamento está próximo. O livro se inicia com Enoque anunciando que Deus julgará o mundo. Ele fala aos justos e alerta os ímpios. O texto descreve uma teofania, manifestação de Deus, em que o Altíssimo virá com miríades de anjos para julgar todos os mortais. É um anúncio cósmico da justiça divina. Enoque destaca que a natureza, o sol, a lua, as estrelas, as árvores e os mares obedecem a Deus, mas os humanos não. Por isso, o juízo é inevitável. Capítulos 6 a 11. A queda dos vigilantes. Aqui começa a parte mais dramática e conhecida. Um grupo de anjos, chamados de vigilantes, Grigori, descedam à terra.
Seu líder é Senjasa, seguido por outros anjos como Azazel, que terá papel central na corrupção do mundo. Esses anjos fazem um pacto no Monte Hermon e tomam esposas humanas, gerando uma raça híbrida de gigantes, os Nefilins, que devastam a terra com violência, fome e sangue. Além disso, os vigilantes ensinam aos humanos conhecimentos proibidos. Azazel ensina o uso de metais, a fabricação de armas, espelhos e adornos. Senjasa revela feitiçaria, encantamentos e astrologia. Outros ensinam alquimia, interpretação de sonhos, magia e sedução. O resultado é um mundo corrompido física, moral e espiritualmente. O clamor da terra e dos justos sobe aos céus, clamando por justiça. Capítulos 12 a 16. A missão de Enoque e o decreto de julgamento. Deus ouve o clamor da terra. Os arcanjos Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael são enviados. Cada um recebe uma missão. Rafael prende Azazel no deserto, cobrindo de pedras afiadas até o dia do juízo. Gabriel extermina os Nefilins. Miguel observa os acontecimentos e registra os pecados. Uriel comunica a Enoque as decisões divinas. Enoque é então chamado como mensageiro celestial. Ele vai até os anjos caídos e transmite o decreto de condenação eterna. Os vigilantes imploram por clemência, pedem que Enoque interceda. Enoque ora por eles, mas Deus recusa o perdão. Os anjos caídos serão acorrentados até o juízo final. Seus filhos, os gigantes, perecerão. Capítulos 17 a 36. As viagens celestes de Enoque. Nessa sessão, Enoque é levado por anjos em uma jornada interdimensional pelos céus, abismos e confins da criação. Ele vê as moradas dos justos e dos ímpios, as prisões dos anjos rebeldes, o lugar onde os ventos são guardados, o oceano de fogo, os portais do céu por onde o sol e a lua entram e saem, e o monte da congregação, onde Deus se manifesta. Enoque testemunha também o lugar de punição dos anjos caídos, uma região escura e cheia de chamas, reservada para o castigo eterno. Essa viagem revela uma cosmologia moralizada. Cada elemento do universo tem sua função, seu guardião e sua consequência. Tudo está interligado e será julgado. Transgressão celestial. O pecado começa no céu, com seres que deveriam proteger a humanidade. Corrupção do conhecimento. A sabedoria mal aplicada, mesmo vinda do alto, leva à ruína. Julgamento inevitável. Tanto humanos quanto anjos responderão por seus atos. O papel de Enoque. Ele não é apenas espectador, é escriba, profeta e mediador entre os mundos. Enoque declara que recebeu 3 visões simbólicas, ou parábolas. Ele diz que essas revelações não são para sua época, mas para as gerações futuras, um tema recorrente que reforça o caráter profético e escatológico do texto. Primeira parábola, capítulos 38 a 44. Tema central: o juízo dos ímpios e a exaltação dos justos. A primeira parábola anuncia que os governantes e poderosos do mundo serão julgados. Eles abusaram da criação, oprimiram os justos e ignoraram o Altíssimo. Em contrapartida, os justos brilharão como a luz do sol e sua recompensa será eterna. Nesta seção, há uma clara condenação das elites corruptas, daqueles que se beneficiam do sofrimento alheio. O texto descreve o destino de cada grupo. Os ímpios serão levados ao abismo de fogo. Os justos herdarão a paz e a glória eternas. Os anjos vigiam os céus e registram todas as ações humanas. Também aparece aqui a ideia de que tudo no universo é regulado por leis celestes imutáveis, os astros, os ventos, o tempo, os ciclos da natureza, e a desobediência a essas leis trará ruína. Segunda parábola, capítulos 45 a 57. Tema central: a revelação do Filho do Homem e sua missão no juízo final. É aqui que o Filho do Homem é revelado. Ele é descrito como aquele que foi escolhido antes da criação do mundo, um ser de luz que habita junto ao Senhor dos Espíritos, o juiz dos reis, dos poderosos e de todos os habitantes da terra, a esperança dos justos e dos aflitos, o portador da sabedoria escondida.
Este personagem será exaltado pelos céus, sentará-se sobre um trono de glória e julgará todas as almas com retidão. Seu papel é análogo ao de um Messias transcendente, muito antes da formulação cristã tradicional. Além disso, são descritas visões do inferno, de anjos em guerra e dos anjos que guiam os elementos da criação, como os que controlam trovões, granizo, vento e maré. Terceira parábola, capítulos 58 a 69. Tema central: conflito celestial, queda dos anjos e glorificação do Filho do Homem. Esta parábola mistura escatologia com angelologia. Ela fala sobre o dia da eleição do justo, quando os segredos da sabedoria serão revelados, o sofrimento dos ímpios diante do trono da glória, a prisão de anjos rebeldes e de líderes humanos corruptos, a restauração da criação, com paz entre humanos e natureza. Há também um trecho peculiar chamado A Lista dos Nomes dos Arcanjos, que identifica os 7 arcanjos principais e suas funções. Miguel, misericórdia e oração. Rafael, cura e espíritos dos humanos. Gabriel, o paraíso e os querubins. Fanuel, penitência e esperança dos arrependidos. Surel, castigo e destruição. Raguel, justiça e vingança. Remiel, ressurreição dos mortos. Este trecho reforça a visão de um universo ordenado por hierarquias angelicais e totalmente vigiado. Capítulo 70 a 71. A Assunção de Enoque. Nos 2 últimos capítulos, Enoque é transformado em um ser de luz e levado ao céu. Ele é colocado entre os anjos e recebe o título de Filho do Homem, em um sentido misterioso. O texto sugere que Enoque e o Filho do Homem podem ser manifestações do mesmo ser, ou que Enoque é um reflexo da imagem celestial do justo. Este trecho é ambíguo e controverso, dando margem a múltiplas interpretações. Seria Enoque divinizado, um arquétipo do Messias, uma fusão simbólica entre homem e divino? O Filho do Homem é o executor da justiça final e foi eleito antes da criação. As estruturas de poder humana serão confrontadas com o julgamento divino. Os justos são protegidos e esperados pelo céu. Há uma rede angelical ativa na criação, regulando o cosmos e observando os humanos. A teologia do juízo é acompanhada de consolação. Os aflitos serão elevados e os soberbos derrubados. O livro dos luminares é apresentado como uma revelação que o anjo Uriel transmite a Enoque, explicando os movimentos do sol, da lua, das estrelas e dos ventos. Mas não se trata de uma astronomia puramente científica. É um calendário sagrado, um sistema cósmico que revela a vontade e a ordem de Deus no universo. Esse conhecimento seria necessário para restaurar o tempo verdadeiro, que teria sido corrompido após a queda dos vigilantes. Portanto, estudar os céus não é apenas um ato científico, mas uma forma de adorar corretamente, obedecer às estações sagradas e manter o alinhamento com o plano divino. Capítulos 72 a 75. O movimento do Sol. O anjo Uriel mostra a Enoque como o Sol percorre 12 portais no céu ao longo do ano. A Terra é descrita como plana, com o Sol entrando por portais do leste e saindo por portais do oeste. Cada par de portais representa um mês. O ciclo solar é perfeitamente equilibrado. Um ano tem 364 dias, não 365. Há 4 estações, cada uma com 3 meses. Os dias aumentam e diminuem gradualmente ao longo do ciclo anual. O erro no calendário seria sinal de rebelião contra o Criador. E os povos que seguem um calendário incorreto, como o lunar babilônico, segundo Enoque, estão em desobediência. Capítulos 76 a 78. O movimento da Lua. O movimento da Lua é descrito como menos estável do que o do Sol. A Lua também percorre portais, mas seu ciclo é mais complexo. Ela cresce e mingua em um ritmo diferente. E há discrepância entre o tempo lunar e o solar, o que teria causado confusão no calendário. A Lua aparece como símbolo de algo mutável, ambíguo, talvez até perigoso se mal interpretado. Isso reforça a crítica àqueles que seguem o calendário lunar, possivelmente um ataque indireto aos calendários religiosos de outras culturas antigas. Capítulo 79. O papel das estrelas, dos ventos e do tempo.
Aqui Enoque aprende sobre os ventos do céu, os relâmpagos, trovões, geadas, granizos, orvalho e chuvas. Cada elemento natural possui um anjo encarregado de guiá-lo. O universo é uma máquina viva e hierárquica, movida por forças invisíveis que obedecem ao Altíssimo. As estrelas também têm rotas fixas, e há estrelas rebeldes que desviaram de sua órbita. Essas serão punidas. É uma cosmologia moralizada. Obedecer aos caminhos fixados por Deus é sinônimo de justiça. Desviar-se deles, pecado. Capítulos 80 a 82. Profecia, corrupção e advertência. Nos últimos capítulos, Enoque profetiza que nos dias finais, os astros deixarão de seguir suas órbitas corretas, sinal de corrupção da criação. O caos cósmico será reflexo da rebelião humana e angelical. Uriel adverte a Enoque a ensinar esse calendário correto a seus filhos, pois só assim o povo poderá manter-se puro e em harmonia com os céus. O ensino do tempo sagrado é uma responsabilidade entre gerações. O tempo é sagrado e segue um padrão divino, alterá-lo é pecado. O universo funciona como um organismo celestial guiado por anjos. A obediência cósmica é modelo para a obediência moral humana. A corrupção espiritual e moral se manifesta também como desordem natural. O conhecimento astronômico revelado por Uriel a Enoque é uma forma de salvadora sabedoria. Essa seção apresenta duas visões proféticas que Enoque tem durante o sono. Nelas, ele contempla o passado e o futuro da humanidade, com foco especial na história do povo de Israel. A narrativa é simbólica, utilizando animais para representar personagens e nações, o que dá à visão um aspecto de fábula cósmica e, ao mesmo tempo, uma linguagem cifrada para tempos de perseguição. O livro dos sonhos começa com Enoque relatando a primeira visão, uma premonição da destruição do mundo pelo dilúvio. Ele vê uma terra tremendo, com fontes rompendo e águas transbordando. O céu se abala e o castigo vem como resposta à corrupção generalizada. Essa visão é uma profecia do juízo que virá nos dias de Noé, seu bisneto. É o mesmo dilúvio descrito em Gênesis, mas aqui com ênfase espiritual e cósmica. Deus está limpando a criação de uma corrupção profunda, causada pelos anjos caídos e perpetuada pelos humanos. A segunda e maior parte do livro dos sonhos é uma visão conhecida como a Apocalipse Animal. É uma narrativa simbólica que reconta toda a história sagrada, da criação até o fim dos tempos. Cada personagem bíblico é representado por um animal. Adão, por exemplo, é um touro branco. Abel é um touro negro. E Caim é um touro vermelho que ataca o irmão. Daí em diante, a genealogia se multiplica em uma série de rebanhos, cercados por lobos, ursos, felinos e outros predadores. Esses animais representam as nações e impérios que irão oprimir o povo escolhido. Os filhos de Israel são ovelhas, guiados por pastores, que nem sempre são fiéis. Em vários momentos, os pastores corrompem o rebanho ou permitem que ele seja atacado. Essa crítica aos líderes espirituais é uma constante na visão. Há anjos que observam esses pastores, registrando tudo. Enoque vê que Deus, em determinado momento, julga os pastores infiéis e assume ele mesmo o cuidado direto das ovelhas. A narrativa avança e passa pela escravidão no Egito, o êxodo, a conquista da Terra Prometida, o surgimento dos reis, os profetas, o cativeiro na Babilônia e os retornos. Cada fase é marcada por mudanças no comportamento dos animais. O rebanho se dispersa, se reconstrói, se corrompe e é purificado. Em certo ponto da visão, aparece um cordeiro com chifres que conquista o respeito das ovelhas. Ele representa uma figura messiânica, um líder justo que as guia contra os inimigos. Há uma grande batalha. Os predadores são derrotados, os pastores infiéis são destruídos e os olhos dos justos são abertos. Eles passam a ver com clareza e seguem a luz. A visão culmina em uma era de paz. Um novo templo é construído. Deus desce à terra e vive com os justos. Todas as bestas selvagens desaparecem. Os animais vivem em harmonia. É a restauração completa do rebanho, sob o olhar constante do Altíssimo. É o retorno à ordem divina, como no Éden, mas agora após o juízo e a depuração. Essa quarta parte do livro de Enoque transmite várias ideias centrais. A primeira é a de que a história humana é acompanhada de perto por entidades celestiais. Nada passa despercebido.
A segunda é que a corrupção espiritual dos líderes é um dos maiores males possíveis e que o julgamento virá mesmo para aqueles que ocupam posições sagradas. E a terceira é a promessa de uma redenção final, onde o povo justo será guiado por um verdadeiro pastor e viverá em paz sob a presença direta de Deus. Vamos ao resumo da quinta e última parte do livro de Enoque, conhecida como a Epístola de Enoque, que abrange os capítulos 91 a 108. Essa seção funciona como uma espécie de testamento espiritual. É o momento em que Enoque transmite conselhos diretos aos seus filhos e às futuras gerações, revelando verdades morais, proféticas e escatológicas. Aqui, o tom é mais direto, como o de um ancião que, prestes a partir, compartilha aquilo que viu e aprendeu. A epístola começa com uma série de exortações éticas. Enoque fala aos seus descendentes e os orienta a buscar a justiça, evitar o orgulho, não andar com os ímpios e confiar na promessa do juízo. Ele insiste que, apesar de parecer que os maus prosperam, virá o dia em que eles serão julgados. A paciência dos justos será recompensada com herança eterna. Um tema recorrente é a ideia de que o tempo está dividido em eras, ou semanas simbólicas, em que certos eventos-chave acontecerão. Essa profecia é chamada de Apocalipse das 10 semanas. Cada semana representa uma fase na história espiritual da humanidade. Por exemplo, a terceira semana fala da revelação da lei, a sétima, de um templo profanado, a oitava, de um tempo de retidão, e na 10ª semana ocorre o julgamento final e a destruição do velho mundo. Nessa estrutura, Enoque vê o desenrolar dos tempos como algo planejado, controlado por Deus, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Nada escapa ao cronograma divino. Até a injustiça dos poderosos faz parte de um tempo delimitado que será encerrado. Nos capítulos seguintes, a epístola aprofunda a questão do destino das almas. Enoque vê os lugares onde as almas aguardam o juízo. Há câmaras separadas para os justos e para os ímpios. Os justos estão em paz, iluminados, aguardando a redenção. Os ímpios estão em sofrimento, mesmo antes do julgamento final. Essa doutrina antecipa a ideia de um estado intermediário entre a morte e o juízo, algo que mais tarde seria desenvolvido em tradições cristãs. Enoque também denuncia a corrupção da geração de sua época. Ele afirma que os pecados se multiplicaram na terra, que os poderosos oprimem os fracos e que a sabedoria foi desprezada. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma que a sabedoria clama nas alturas e será ouvida por aqueles que a buscarem de coração puro. Um ponto importante nos capítulos finais é o destaque dado à escolha pessoal. O ser humano é chamado a escolher entre dois caminhos. O caminho da luz e da retidão leva à vida eterna. O caminho das trevas leva à destruição. Não há neutralidade. Cada ato será julgado. Cada escolha tem um peso eterno. A epístola termina com promessas para os justos. Eles habitarão em luz, terão alegria eterna e estarão para sempre na presença do Altíssimo. Já os ímpios terão seus nomes apagados do livro da vida e suas almas serão lançadas fora da criação restaurada. A Epístola de Enoque encerra o livro com uma visão completa da justiça divina. Há uma linha contínua que conecta o início do mundo com seu fim e que mostra que Deus está sempre no controle, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar. A esperança, a fé e a retidão são colocadas como escudos contra o tempo da tribulação. Enoque, como figura ancestral e profética, assume o papel de um pai universal, falando não apenas aos seus filhos de sangue, mas à humanidade inteira. Vamos analisar o livro de Enoque, fazendo um paralelo com os dias atuais. O livro que foi banido porque sabia demais. Imagine que o livro de Enoque não é um documento antigo, mas um espelho invertido da nossa era, um código simbólico para ler o mundo de hoje. Não por acaso ele foi banido. Ele não fala só de anjos. Ele denuncia o momento exato em que o conhecimento ultrapassa a sabedoria e quando a criação se torna um experimento. A queda dos vigilantes, o nascimento da tecnologia sem alma. No início, temos os vigilantes, anjos enviados para observar, mas que decidem agir. O que deveria ser proteção vira dominação. Eles tomam mulheres, ensinam segredos, constroem armas, manipulam os céus.
Se substituirmos anjos por engenheiros, segredos celestes por inteligência artificial, gerar gigantes por criar realidades aumentadas e super-humanas, o paralelo se torna claro. Estamos vivendo de novo a rebelião dos céus. Hoje, os vigilantes estão nos laboratórios, nos escritórios das Big Techs, nas salas silenciosas de servidores que armazenam dados sobre tudo o que somos. O que era divino foi derrubado e transformado em código. Os Nefilins, os monstros gerados pela união do divino e do terreno. Os Nefilins eram híbridos, nem totalmente anjos nem humanos. Hoje, eles são as criaturas que nascem da fusão entre máquinas e desejos humanos. Perfis programados, clones digitais, vozes sintéticas, supercelebridades fabricadas. Mas também são os sistemas que devoram tudo. O algoritmo que consome horas do nosso dia, o feed infinito, a inteligência que prevê seus passos. Como os nefilins, eles crescem rápido, são famintos e vivem da destruição do que é natural. O livro de Enoque nos avisa, os monstros não são aqueles com garras e presas, mas os que surgem quando ultrapassamos o limite sem consciência. O Filho do Homem, o código de luz em meio ao colapso. Em meio à corrupção generalizada, surge o Filho do Homem, um ser antigo, escondido, eleito antes da criação. Ele não chega com espada, mas com discernimento. Ele vê, ele separa, ele revela. Esse personagem não é apenas messiânico, ele representa a consciência desperta no meio do caos programado. É o humano que resiste, o que ainda sente, o que questiona os filtros, os feeds, as vozes automáticas. O Filho do Homem de hoje é o usuário lúcido, o pensador que não repete, o que enxerga o sistema por dentro e escolhe não se curvar. É algoritmo quebrado, erro intencional, ruído dentro da ordem. O livro astronômico, o tempo artificial que governa nossa vida. Enoque é ensinado por Uriel a calcular o tempo correto, mas o tempo que vemos hoje não é o da natureza. É o tempo dos relógios digitais, dos prazos de entrega, das métricas de engajamento. Um tempo corrompido. Assim como os antigos povos foram enganados por calendários lunares falsos, nós seguimos algoritmos que nos dizem quando dormir, comer, comprar, postar, reagir. A atração é igual à das antigas estrelas, ter deixado de viver a alma. O livro de Enoque nos convida a reaprender os ciclos, a lembrar que existe um tempo para a semente e outro para a colheita, que produtividade não é sinônimo de propósito, que nem todo atraso é fracasso, às vezes é proteção. A epístola, o juízo que não é fim, mas revelação. No final, Enoque deixa uma carta. Ele diz, haverá separação, mas não apenas dos bons e dos maus. Haverá separação entre o que é real e o que é simulação, entre os que sentem e os que repetem, entre os que ainda ouvem a voz do Espírito e os que se perderam no ruído da performance. A justiça não será um raio caindo do céu, será um momento em que tudo se revelará como sempre foi. A verdade sairá da sombra, os olhos se abrirão, o livro que foi escondido será lido. O juízo de Enoque não é destruição, é clareza. Por que Enoque importa hoje? Enoque nos ensina que o problema nunca foi o saber, foi a separação entre saber e espírito, entre código e espírito, entre criação e cuidado. Neste tempo em que os novos vigilantes codificam emoções, vendem atenção e treinam modelos que aprendem o que amamos, o livro de Enoque surge como um alerta antigo. O que está fora de controle não é o mundo, é o coração que o comanda. E talvez o Filho do Homem esteja, mais uma vez, esperando o momento certo para ser revelado. Não entre as nuvens, mas entre as linhas. O livro de Enoque é mais do que uma obra apocalíptica esquecida. É um alerta ancestral sobre os perigos do poder sem consciência, do saber sem alma, da tecnologia que escapa das mãos de quem a criou. Banido, silenciado e esquecido por séculos, Enoque reaparece hoje como um espelho do nosso tempo. Um tempo em que os vigilantes voltaram, os gigantes têm outros nomes e o juízo talvez não venha em chamas, mas em lucidez. Se você chegou até aqui, talvez o Filho do Homem já tenha começado a despertar, dentro de você. Esse foi mais um resumo do canal 100 Livros em Resumo. Se fez sentido para você, compartilhe.
talvez seja hora de outros também abrirem os olhos.